O verdadeiro sabor do charque, há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e charque paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o paladar. Atenção, Bagé! Você que reprovou do 6º ao 9º ano em 2020, não esqueça, nem tudo está perdido. A Escola Vasco da Gama oferece a progressão parcial, a oportunidade para você não perder o ano letivo. Ligue agora, 3312-3168. Informe-se. Progressão parcial da Escola Vasco da Gama. Prepare-se, começa em breve. Para quem faz o futebol e o esporte bagense. A todos vocês que nos acompanham, eu desejo um feliz 2021, com muita paz, saúde e tudo de bom que vocês desejarem. E para começar o nosso 2021, vamos falar sobre futebol, né? Então, a gente trouxe aqui os caras da CCP Esportes, empresa bagense responsável por gerenciamento e de carreira de atletas e jogadores de futebol. O Ricardo Pizarro. Boa noite, Yuri. Um grande prazer falar contigo aí. Estamos à disposição para fazer um grande programa. Obrigado. E aqui no outro lado temos Pierre Castilho. Isso, obrigado, Yuri, pela oportunidade de participar do programa. É uma honra e boa noite aos telespectadores também. Show de bola. Na empresa também tem o Christian do Couto, mas que por motivos de viagem não pôde se fazer presente. Mas aqui estão os dois representando e que essa resenha possa ser extremamente produtiva, né? Produtiva. Muita gente conhece pouco sobre como funciona o trabalho de gerenciamento de carreira de atletas. Sim. E são aspectos muito grandes, muitas coisas envolvem. Então eu queria que tu começasse explicando de que forma funciona o trabalho do intermediário de gerenciamento de carreira, quais são as atuações dele e a função na vida do jogador. Sim, bom, Yuri, primeiramente, mais uma vez, boa noite. Na verdade, isso aí, antigamente não, anos 90, início dos anos 2000, existia a figura do agente FIFA, né? Que, na verdade, que era o único representante autorizado pela FIFA a realizar intermediação, a realizar negociações, transferências. Era feita uma prova, tá? Que era em língua espanhola ou em língua inglesa, tá? E a partir somente com uma aprovação, tu poderia ser agente FIFA. Depois o regulamento mudou, a FIFA passou a cada associação nacional, a nossa aqui seria a CBF, a ter um regulamento próprio, nacional, e foi criado a figura do intermediário, né? Que relativamente é a mesma função que o agente FIFA promovia, porém agora para te ser um intermediário basta tu ter um registro de uma pessoa física ou jurídica na CBF, claro que tem alguns nuances, documentos, certidões negativas e outras, apólice de seguro, tem questões burocráticas muito grandes, porém não é necessário, não existe mais a figura do agente FIFA e, consequentemente, a prova, aquela que existia. Hoje basta o registro, se por acaso a tua pessoa física ou a tua pessoa jurídica passar nos requisitos que a CBF autoriza, no caso. Digamos que desburocratizou um pouco. Desburocratizou um pouco, e até porque como em 98 a gente teve o grande diferencial do futebol foi em 1998 com a criação da Lei Bosman, que o atleta passou a ser livre. Ele passou a ter o contrato. Antigamente o atleta terminava o contrato desportivo, ele continuava preso no clube. E em 98 isso aí mudou. Então isso aí deu hoje o atleta 6 meses antes de terminar o contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com o novo clube. E se ele não assinar, ele terminou o contrato,
de trabalho dele, ele fica livre para assinar com qualquer outro clube. Então isso aí foi a grande mudança na área do futebol a partir de 98. E no futebol brasileiro, posteriormente, veio a Lei Pelé. Exato, que regulamentou a Lei Bosman, que acontecia. A Lei Pelé, ela só corroborou a Lei Bosman, que foi um caso de um atleta croata, se não me engano, que ele se transfere para uma... Ele tinha um contrato preso e ele entra na FIFA e a FIFA dá uma decisão que ele poderia trabalhar num clube, porque ele teria terminado o contrato dele, ele estava preso e esse clube não liberava ele. Somente com a compra do passe. Esse foi o grande diferencial, e depois com a Lei Pelé e as outras regulamentações, e posteriormente essa regulamentação dos intermediários CBF, que a FIFA autorizou todas as associações nacionais, não só a brasileira, como a Argentina, a Uruguai, todas as outras, a ter um regulamento nacional próprio para poder ser um intermediário cadastrado. Perfeito. E essa função de ter um intermediário é muito importante, até porque a carreira do jogador ela é curta, né? Sim, hoje em dia é muito importante. E como hoje o mercado de trabalho do atleta, ele é muito complicado porque existem poucos clubes para muito atleta. Então, a gente não tem nem noção do que de jogadores, de profissionais que ficam desempregados e muitas às vezes até deixam o sonho de jogar pela falta de oportunidade, porque nós não temos clubes suficientes no Brasil para demanda de tantos profissionais do futebol. Perfeito. Mas agora trazendo para a realidade local, sim, eu queria saber de ti, depois a gente vai para o Pierre, vamos fazer essa tabela. Sim. Como é que tu iniciou nesse mundo da intermediação de atletas? Eu tive a minha ligação primeiramente com futebol em 2004, com 18 anos eu fui assessor de futebol do Tato, quando o Tato era presidente. Tentasse jogar? Jogava alguma coisinha, enganava, Bola mas aí eu tive que estudar, né? Então, mas comecei muito cedo no futebol, sempre fui um apaixonado desde criança, quando era menino, mas isso aí é outra situação, e com 18 anos eu já estava num comando de um futebol. Então eu comecei muito cedo e até agradeço aos atletas experientes que eu trabalhei quando era mais jovem, que são caras que chancelaram muito a minha experiência no futebol, como Edinho, Darzoni, Bicudo, Elton Correia. São jogadores que vinham já de uma escola antiga e foi muito importante ter começado com esses caras que hoje, porque não é fácil tu lidar com profissionais do futebol. É um trabalho diferenciado, mas que principalmente quando a gente gosta, né, e tenta se aperfeiçoar, tenta estudar, é muito gratificante. Então eu comecei no Guarani, tive algumas passagens como assessor, diretor de futebol. Depois, em 2014, eu acabei criando a RP, Assessoria Jurídica, que foi a minha primeira empresa. E aí, até por não poder trabalhar mais em clube, porque isso está escrito no regulamento dos intermediários, que o profissional do futebol ele não pode ser diretor de clube, ele não pode ser funcionário de clube, entendeu? Até porque seria um conflito de interesses. Então, tive a empresa em 2015, 2016, trabalhei sozinho, 2017 o Pierre, convidei o Pierre para trabalhar comigo na antiga RP Assessoria, e em 2019, há um ano e pouco, a gente fez a mudança, o Christian entrou como novo sócio e a gente trocou o nome para CCP Esportes, mas que nada mais é do que uma continuação da RP que começou lá em 2014. Perfeito, e assim nasceu a CCP Esportes, então. Exatamente. Fala então, Pierre, como é que tu iniciou nesse mundo da intermediação? Isso, exatamente. Eu morava em Brasília, né? Eu morei 9 anos lá e no meio do caminho, como o Ricardo explicou, na antiga RP, ele me chamou para trabalhar com ele. Também sempre gostei muito de futebol, sempre gostei dessa parte de intermediação, de transferências. E aí acabei unindo isso aí. Trabalhei 2 anos na antiga RP, lá em Brasília. Trabalhava com o mercado na Centro-Oeste, Sudeste, também Nordeste. Visitava vários clubes, aí até que eu resolvi voltar para nós montarmos a CCP, né? Como escritório, tudo aqui, a nossa base aqui, em Bagé mesmo.
O interessante de tu ter Isso. trabalhado em outras regiões, que tu pegou uma visão diferente também do futebol. Isso Bastante. também, e hoje, com certeza, eu acho que isso deve agregar muito no trabalho de vocês. Agrega bastante, inclusive o grosso dos meus contatos eu peguei tudo lá, né? Tive a oportunidade de conhecer figurões da bola, treinadores conhecidos, ex-jogadores que eu vi jogar e tive a oportunidade de estar frente a frente com eles. Isso aí agrega, né? Com certeza. E até para ampliar o leque de atuação da CCP Esportes, hoje, por exemplo, vamos entrar no assunto do Nova Mutum, que dentro do futebol do interior é o que tem sido falado por tudo que é lugar. Sim. Quantos jogadores a empresa tinha? A empresa tinha 4 atletas no Nova Mutum, nesse período, e foi muito importante porque foi montada uma equipe com 70% de atletas gaúchos, né? E que foi campeã da Série A do Mato Grosso, desbancando clubes de tradição como a Luverdense, como o Cuiabá, que chegou a ser líder da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E além do título, conseguiu-se a vaga na Copa Verde, na Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil 2021. Então, olha o patamar que o Nova Mutum, o que um título te muda de patamar, né? O leque de oportunidades que abriu para todo mundo, né, que está envolvido. Tanto e até para os atletas que estão lá, e alguns vão renovar e outros que vão chegar, tu ter uma estabilidade nesse mundo que a gente vive, até em virtude também da pandemia, que já não é um calendário, já é um calendário complicado, né? A gente tem exemplos aqui no Sul de atletas que ficam meses desempregados, né, em virtude do calendário ser curto e tal. Então tu ir para um clube onde tu tenha um contrato de 1 ano e uma estabilidade para ti, para tua família, é uma outra situação. Não tem, tu te preocupa em apenas jogar futebol e não com outras coisas extra-campo, né? E o curioso é que o Nova Mutum tem apenas 2 anos de fundação, né? Primeiro ano jogou a 2ª divisão, obteve o acesso. Foi campeão. E aí no primeiro ano, na 1ª divisão, já consegue o título, né? O Nova Mutum tem duas competições oficiais e 2 títulos. Minha nossa. Exatamente. E a quantidade de atletas com passagem pela dupla Baguá, né? É isso que chama muita atenção. Chama muito atenção. A maioria deles oriundas daquela equipe de 2016 do Guarani, que foi uma equipe que marcou época, até principalmente tanto pelo título, mas como pela forma que jogava, né? Inclusive, a gente estava comentando fora do ar que eu me apavorava a saída de bola. Né? Sim. E também méritos do treinador da época, que era o Jeverton Duarte, que tinha um modelo de jogo de não rifar a bola, de ter a bola, de não ter medo, e até convencer o jogador que, mesmo se o jogador errasse, a responsabilidade era dele, treinador. Então, mas se eu errar... Não, se tu errar, a culpa é minha. Não tem problema, faz e erra, faz de novo para até acertar. Então, são perfis de profissionais, entendeu? E tanto, então, mais uma vez repetindo que jogadores que tiveram passagens por aquele momento, e também outros, como o próprio Fernandinho, que é daqui da cidade, que jogou na dupla Baguá, o Maico Santana, que teve passagem pelo Bagé, o Mendonça teve passagem pelo Bagé, o Diego Rocha. Então, se tu for pegar, 80% do clube, do time era gaúcho, e 60%, 70% passaram pela dupla Baguá, e o executivo, que é um amigo particular que eu tenho no futebol há muito tempo, também é um cara que é do Rio, mas morou muitos anos no Rio Grande do Sul, que é o Farney Coelho, até mandar um abraço para ele, e para o treinador Dema, que são profissionais de extrema capacidade, que tanto o Farney como o Dema participaram dos dois títulos, começaram o trabalho junto, né? E essa semana ambos renovaram o contrato e seguem por mais 1 ano no Nova Mutum, que começa a partir de hoje, digamos assim, a fazer essa montagem para o 2021 inteiro. E aí já se percebe o pensamento a médio e longo prazo de um clube de futebol, né? Ainda mais se tratando de Brasil, né? Pandemia. E até a nível de trabalho, porque hoje um treinador no Brasil perde 2, 3 jogos, manda embora. Então isso aí, às vezes, falta um pouco de convicção no trabalho, né? Do que tu quer, e não só enxergar o resultado. Mas, como a gente sabe que o futebol
Mundial já é assim, o brasileiro é muito assim. A gente depende muito do resultado, infelizmente, e clube pequeno mais ainda, porque às vezes o clube grande ele ainda pode apostar, porque a receita dele é a mesma, não muda, mas um clube pequeno, daqui a pouco tu perde 2, 3 jogos, tu já perde 100, 50, 60 sócios, e aí o patrocinador que de repente gosta do time já não vai pagar uma parcela, então já muda tudo. Então, infelizmente, não era para ser assim, mas a gente sabe que a essência do futebol é esse. A gente vive somente de resultado. E isso aí, com certeza, ao longo dos anos, destruiu e terminou com vários trabalhos que, se não tivessem ocorrido demissões, poderiam ser transformados em trabalhos históricos. Mas, infelizmente, pelo resultado, a gente precisa trocar. E como no futebol a gente não pode trocar 24, que são atletas, acaba sobrando sempre o treinador. Sobra pro treinador. Exatamente. E aí, dentro desse assunto de manutenção de técnico, a gente tem um exemplo aqui no Brasil do próprio Fernando Diniz, no São Paulo. Sim, sim. Que um tema que diverge de opiniões, né? Na verdade, o Fernando foi um treinador que ele tem um conceito de jogo bem definido e que, até surpreendentemente, ele teve muitos e muitos maus resultados e sobreviveu. Realmente é uma convicção da diretoria de São Paulo. Eles deixaram bem claro. Porém, agora, mais uma vez, ele sucumbiu numa Copa do Brasil e eu creio que, digamos que a última cartada do Fernando nesse trabalho é o Campeonato Brasileiro. Com certeza, se ele conseguir o título, prova que a diretoria estava certa, que tinha uma convicção de trabalho, que, né, às vezes no futebol não tem como ganhar tudo. Agora, se ele não conseguir um título, com certeza essa diretoria vai ser execrada. Porque a gente sabe, porque vão dizer que tiveram 1000 oportunidades de demitir ele, não o fizeram, acreditando num trabalho que não levou a lugar nenhum. E quando se ganha tudo, também é um perigo lá na frente a cobrança, né? Não, e com certeza. E às vezes no futebol, pela experiência que a gente tem tanto na empresa e tanto como num passado não muito distante, antes de 2014, como diretor de futebol, como executivo de futebol, pelas experiências e também trocando informações com amigos, na verdade os problemas de um grupo, de um clube, eles são sempre os mesmos, sempre. Eles existem, só que a vitória, tu passa uma borracha, tu passa uma cortina e tu não enxerga. A vitória, ela esconde tudo. E na derrota, qualquer coisinha vira um problema grande, entendeu? Então, isso, mais uma vez, corrobora com o que eu falei agora há pouco, que a gente vive de resultado. Que até os problemas do clube, que são os mesmos, com a vitória a gente mascara. Com a derrota, ele aparece o problema. E essa questão de viver totalmente do resultado, às vezes até arrisca, reflete na própria imprensa, falando da minha atuação. E aquele mesmo jogador, se tivesse ganho o jogo, ele era um deus. Mas se ele perdeu, ele vira um vilão e vira ruim. Do nada, né? Exato. Então o brasileiro é muito... Não falando mal da imprensa, mas até porque em qualquer área existem profissionais bons e profissionais que não são tão bons. Mas a imprensa também... Ela tem esse papel de incendiar certas situações, entendeu? Com certeza. De repente fazer uma pergunta maldosa, de plantar uma situação que ela existe, mas ela pode se transformar numa tempestade, fazem num copo d'água, como tem aquele ditado, entendeu? Então a imprensa tem esse papel no Brasil e eu acho que até mais que fora do país. A imprensa fora do país, aparentemente, ela é um pouco mais... Não que a nossa não seja profissional, mas a nossa, pela cultura do brasileiro, ela gosta de ver o circo pegar fogo. Então ela se alimenta disso aí. Então eu acho que a imprensa brasileira, ela não é fácil trabalhar com ela. E aí é como tu falou, não é porque o jogador fez um bom jogo que ele é ruim, ele não serve. Ou porque ele fez um bom jogo, ele é o melhor, ele vai ser vendido para a Europa. Eu acho que tu tem que analisar o futebol racionalmente, como ele é. Não pode tapar os olhos e viver de fanatismo. Sim. Quem trabalha no futebol e quem, tanto empresário, diretor, treinador, o próprio jogador, ele não pode ser irracional e só trabalhar com a paixão. Ele tem que ser profissional de analisar o que está acontecendo realmente. Claro que sem paixão tu não consegue fazer as coisas, mas só com paixão tu acaba
prejudicando tanto o teu clube como até um profissional. E às vezes também partindo da imprensa, a imprensa deveria ser um pouco mais racional e analisar as coisas como elas são, não 8 ou 80. Tudo tem um meio termo, tudo tem uma... E outra coisa, e o atleta ele não é um robô, ele é um ser humano, o goleiro vai errar, o centroavante vai errar o gol, isso aí não é porque esse aí eu fazia, não, quem tá dentro do futebol sabe, é muito difícil fazer quem tá lá dentro, é diferente, as pessoas não têm a mínima noção e do que se faz num clube de futebol. Às vezes o torcedor, que ele é passional, porque ele é apaixonado, ele vai chegar lá no domingo e ele vai ver aquilo, o time de repente não vai bem, ele não tem a mínima noção do que esse clube fez toda semana para poder acontecer aquele jogo ali. Então o futebol ele é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. As pessoas que são leigos são só apaixonados, entendeu? Perfeito. A resenha tá ótima, agora a gente volta para ela, mas antes preciso deixar um recado aqui na tela. A medicina ela é muito importante quando a gente precisa, mas é importante que você tenha uma prevenção e um cuidado, né? Sempre. E quando se fala de cardiologia, o profissional sempre recomendado é o Dr. Rafael Vieira Alcalde, que funciona ali na Marechal Floriano, 1411, atende por IP, atende Unimed, particular. Então precisou de serviço de cardiologia, é muito importante ter essa prevenção. O Dr. Rafael Vieira Alcalde, excelência em Bagé e em todo o estado. Então fica o recado. Vamos rodar VT então aí da TV Liberdade, Kainan. Vamos faturar? Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Atenção, Bagé! Você que reprovou do 6º ao 9º ano em 2020, não esqueça, nem tudo está perdido. A Escola Vasco da Gama oferece a progressão parcial, a oportunidade para você não perder o ano letivo. Ligue agora, 3312-3168. Informe-se. Progressão parcial da Escola Vasco da Gama. Prepare-se, começa em breve. Voltamos então, tem mais outro recado para dar para você. Falando também sobre medicina, precisou de um atendimento do aparelho digestivo. Temos a clínica do Dr. Jorge Caé, cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, com habilitação em endoscopia e colonoscopia. Dr. Jorge Caé Filho, com mais de 30 anos de atuação na medicina. É uma bagagem. O Dr. Jorge Caé funciona em anexo à Santa Casa Consultório. O telefone é 3242-9290. Dr. Jorge Caé Filho, com mais de 30 anos de atuação em medicina. E o programa Na Gaveta também tem a parceria da construtora Rendler com Rafael Rendler, que trabalha com obras privadas, licitações públicas, todo o Rio Grande do Sul e no Uruguai também. Inclusive tem uma novidade das incorporações. Agora em janeiro inaugura o HS Studios. São 24 apartamentos na Avenida General Osório, uma quadra da Orcamp 2101. São 24 apartamentos e ainda restam 8 ainda para serem adquiridos. Então, está precisando de um imóvel, de um espaço próprio, corre lá na construtora Rendler que o Rafael vai te dar o melhor atendimento, com certeza. O telefone é 3312-3475 999-9697. Vou repetir aqui que eu cortei uma parte. 999-9697. Esse é o WhatsApp da construtora Rendler. Mais outra parceira do programa Na Gaveta. Então, voltando à nossa resenha, na hora já vai passando que a gente nem percebe, né? Vamos para uns comentários para ver o que o pessoal está falando de bem da gente. Vamos aqui dos comentários. Abraços, meus amigos. Bom jogador, Christian Pérez. Um grande abraço, Papinas. Enzo Souza, grande abraço aos amigos Ricardo Pizarro e Pierre Castilhos. Grande Enzo. Ramon dos Reis, grande Pizarro. Meia esquerda, de ótima qualidade.
Bom, aqui tem mais uma pincelada boa do Felipe Harzen. Pronunciei certo, Felipe? Se não, me desculpa. Futebol é quase 90% extracampo. Programação, transporte, hotel, alimentação, imprensa, públicos, staff, patrocínio, toda a logística. Mas os 10% das 4 linhas acabam definindo tudo. E é verdade, né? É isso que a gente estava falando sobre o que o que o torcedor enxerga, o que aparece na TV é 5% do que você faz no dia a dia, né? E o trabalho de vocês como intermediário tem que lidar todo dia a dia quando vocês têm um cliente. A parte mais difícil porque o atleta, geralmente, às vezes nem todo clube consegue dar um suporte de poder levar a família junto. Então a gente vira praticamente, além de intermediário, de psicólogo do atleta. Porque todos os dias surgem problemas, o treinador me tirou, o clube de repente atrasou um salário, a esposa está com algum problema na cidade de origem e ele daqui a pouco quer ir embora. Então são muitas situações que as pessoas não têm nem noção do que o intermediário passa, né? Mas que a gente tenta costurar e construir da melhor maneira possível. Por isso que às vezes a gente acaba até virando amigo pessoal dos atletas, porque depois de conviver anos, entendeu? E nós, falando da CCP Esportes, hoje em dia no futebol dificilmente tu vai trabalhar sozinho, até porque o Brasil é muito grande e além de negócios internacionais também. Então a gente sempre prima por fazer parcerias e hoje a gente, por exemplo, tem parcerias oficiais que eu digo que é documentadas, né? Que até mandar um abraço para o Rafael Porceles, ex-centroavante internacional da P9 Esportes de Porto Alegre, Rodrigo Tornin, Novo Hamburgo também, da Tornin Esportes. Temos o nosso amigo Vinícius Fragoso no Paraná, em Curitiba, né? Um grande amigo. Temos o Zé Neto, da Impacto Floripa, em Florianópolis, que é uma grande empresa. Então, fora outros grandes parceiros que a gente tem, e até o Pierre também pode falar dos nossos parcerias documentadas e oficiais fora do país, que ele pode falar também um pouco. O Pierre é o cara do exterior? É o cara do exterior, é o sócio que fala 4 línguas, né? Por isso que aí é mais fácil. Por isso que ele deixou ali atrás do Cainão uma mala, já deve estar com viagem para a Europa. Como é que funcionam essas articulações com esses parceiros? Onde é que vocês têm os parceiros? Isso, pois é, nós temos 2 parceiros, que é o Matias Bossi e o Oscar Cuejar, que cuidam de toda a América Central, América do Norte, vários países da América do Sul também. E aí tem um intercâmbio, né, que é feito, né, são parceiros que eu conheci também nesse tempo que eu estive trabalhando com futebol. E assim, é importante nesse intercâmbio de atletas. Os atletas sul-americanos, eles são muito argentinos, uruguaios, equatorianos, por aí vai, colombianos, eles são muito valorizados no mercado daqui, né? São jogadores que têm garra, são jogadores que são conhecidos por vestir a camisa, né? Então acho que é importante ter também levar os nossos atletas daqui para lá, porque são mercados interessantes também, inclusive até na América Central. Pois é, a América Central nem sempre tão explorada. E aí vocês acabam atingindo outro nicho e até mesmo um intercâmbio de futebol, né? Isso, exatamente. Esse é o intuito. E também com nossos vizinhos, uruguaios, a Argentina com essa proximidade. Ajuda bastante. Show de bola. Falando em ampliar mercados, hoje vocês também trabalham com Williams, né? Williams. Como é que surgiu essa oportunidade? O Williams, na verdade, a gente conheceu ele no Rio de Janeiro, naquela visita que a gente fez na CBF lá, e aí criamos um bom vínculo, uma amizade, e acabamos que no meio de assunto ele comentou que tinha saído, na verdade o Williams tinha saído do CRB, se não me engano, ou do Goiás, agora não me falha a memória, e que queria um projeto e tal, e a gente buscou, e através do Nova Mutum, e até muitos clubes, de repente, não, acho que o Williams não dá mais, pela questão da idade e tal, mas quando a gente, mais uma vez que eu digo, às vezes as pessoas têm que estar preparadas e conhecer o futebol a fundo, saber com o que tu tá lidando. E aí mérito pro Farney, mérito pro Dema, que acreditaram. O Williams foi capitão, foi seleção do campeonato,
e hoje ele tem a proposta para ficar no Nova Mutum, mas já tem clubes também de Série C, Série B do brasileiro, sondando, já mostrou que tinha qualidade ainda, né? E Tá com quantos anos, Williams? Fez 34. 34. Fez 34, mas é um cara que tem uma genética privilegiada, né, pelo perfil de genética que ele tem. E até nesse quesito que o Pierre estava falando, que a gente, para mercado sul-americano, né, Yuri, a gente tem um grande preconceito com o jogador brasileiro. Pode analisar. Tu lembra de quantos jogadores brasileiros jogaram na Argentina? De cabeça, assim. Eu vou ficar até o final do programa pensando para tirar uma resposta. Então tu pega o Baiano, o Luiz Alberto, o Baiano lateral direito, o Luiz Alberto, o zagueiro, o Yarley, os três que jogaram no Boca, que jogaram no Boca, e é mais ou menos por aí. Eu não consigo enxergar muitos brasileiros que jogaram na Argentina. E a gente traz eles se puder trazer de caminhão, como eu digo, né? Gaúcho, então dupla Grenal. Então existe esse preconceito com o atleta brasileiro, que para a Europa ele vai com certa facilidade, mas que para o mercado sul-americano ele não vai. Então, e eu acho que ele deveria ir, porque então isso aí pode ter um pouco de aspecto cultural, alguma coisa que a gente nunca ninguém fez um debate. Por que se traz tanto jogador da América do Sul? Uruguai, Colômbia, Argentina, até agora tem Soteldo, tem Venezuela, tem peruanos, o Guerreiro e etc. Todos, nós temos todos. E o brasileiro não vai. E o brasileiro, em tese, ele teria que ir. Como é que um brasileiro que está no Inter, ele não pode jogar no Boca, ou no River, ou no Vélez, ou no Gimnasia? Não tem como não. Mas isso aí eu acho que é até um aspecto mais cultural, realmente. Perfeito. Bom, aqui eu tenho mais uns comentários, a galera participando. Aqui Danúbio Gonçalves Dias, meu pai. Parabéns à TV Liberdade e ao Yuri Colgo Dias pelo excelente tema para a conversa de hoje, pois a população ainda é carente em entender esse tipo de mercado. Sim. E esse tipo de conversa é muito importante para mostrar o que movimenta o futebol, né? Sim. Nós estávamos falando que o Williams tinha 34 anos. Sim. E aí uma pessoa poderia chegar e dar um palpite, porque ele não tinha mais bola por causa da idade, mas não sabe como é que ele treina, não sabe como é que se cuida, a genética, tantos fatores, né? É outros fatores, e às vezes tu poderia passar e, não, esse cara acabou, um exemplo, né? Então às vezes não é assim, nem tudo acabou, nem tudo pode dar certo também. Tem que ter um meio termo, por isso que mais uma vez a gente fala, racionalidade no futebol. A gente não pode pensar só com paixão. Enquanto a gente pensar com paixão somente no futebol, isso serve para tanto, para mim, se eu trabalhar só com paixão, eu não vou conseguir exercer a minha função. Eu tenho que ser racional, eu tenho que ser profissional e eu tenho que saber separar as duas coisas. Né? Uhum. E para isso vocês buscaram a qualificação, que foi na CBF. Ela oferece um curso para poder ter capacitar para intermediário. Sim, exato. Exato. Vocês foram quando? A gente foi 2020, agora foi o ano da pandemia, né? Nós fomos, eu fui em 2018 e 2019. Eu, Pedro Moura e o Diego Blanco, que são dois advogados bagenses, até um abraço para os dois. O Diego comentou aqui, por sinal, botou abraço aos meus grandes amigos. Sim. Fomos então em 2018, foi eu, Pedro Moura e o Diego Blanco. E em 2019, além eu, o Pedro e o Diego, mais uma vez, o Pierre e o Christian foram juntamente com a gente. Perfeito. Aqui o Guita também deixou um recado. Parabéns, amigo, pela escolha do assunto e principalmente com essas duas feras no assunto. Valeu, Guita, o cara que edita Dupla Baguá no PS4. Ah, bom. Grande Guita, grande Guita. Show de bola. Bom, vocês também tiveram outros jogadores que se destacaram, não somente aqui da Dupla Baguá, mas outros mercados. A gente estava falando lá fora do Christian Fabian, que foi um jogador que chamou muita atenção. Naquele time de 2016 do Guarani, do Gerberton Duarte. Sim. Uruguai Fabian. O Uruguai Fabian, e que hoje já está em outro patamar de mercado, né? Sim, o Christian Fabian, quando a gente trouxe ele para o Guarani em 2016, foi um grande destaque. As pessoas, muitos até iam no estádio para olhar ele jogar, né? Que ele é um jogador muito inteligente, dava 2, 3 toques na bola, um jogador que não é um condutor de bola, é um jogador muito inteligente. Então ele toca, se apresenta muito fácil
e o Fabian saiu diretamente do Guarani, foi para o Rampla Juniors do Uruguai, jogou até Copa Sul-Americana, jogos no Sport TV, tudo. Depois ele foi para El Salvador, foi campeão lá, e agora mais uma vez ele foi campeão, eu só não recordo o nome do clube, mas ele foi campeão do Equador, juntamente com o Frickson Eraso, zagueiro canhoto, que jogou no Grêmio, no Flamengo, no Atlético Mineiro. É companheiro de time hoje dele num dos principais times do Equador. E detalhe que o Fabian, quando veio para o Guarani, ele já também não era um jogador muito jovem, né? Não, o Christian, acho que ele veio para o Guarani com 29, 30 anos. Hoje ele deve ter 33, 34 anos. Eu acho, ele tinha 30 anos, se não me engano. Ele deve estar com 34, 2016, 2020. Hoje o Christian deve estar com 34 anos. E aí que a gente entra nesse assunto da importância da intermediação, do gerenciamento de carreira. Sim. O porquê que essa maturação ocorreu? Às vezes tudo é questão de oportunidade, de momento, de mercado. Porque o futebol, o Carlos Alberto Parreira, treinador, campeão, tetracampeão brasileiro, ele sempre falava e fala até hoje nas entrevistas dele que no futebol não existe fórmula certa. O errado pode ser o certo e o certo pode ser o errado. Então, às vezes tu monta uma equipe qualificadíssima, com jogadores confirmados, que passam por um grande momento, e às vezes tu não consegue alcançar os objetivos. E às vezes tu monta, de repente, grupos desacreditados, de jogadores que não passam por bons momentos, e que daqui a pouco encaixa e podem se tornar grupos vencedores. E a história nos mostra isso, né? O próprio Renato com o Grêmio, não tanto agora, mas há 3, 4 anos atrás, montagens de times, jogadores que o Michael, a torcida vaiava ele no São Paulo, o Cícero, que foi importante naquele momento, o Jael, jogadores que eram criticados e acabaram sendo protagonistas. E em outros momentos também, como estou dando 2 exemplos do Grêmio, tanto em 94, 95, aquele time que o Filipão montou, que ganhou tudo. Paulo Nunes era terceiro reserva no Vasco e o Jardel quarto reserva. O Paulo Nunes terceiro reserva no Flamengo e o Jardel quarto reserva no Vasco. E bateu de frente com aquele timaço do Palmeiras, né? Exato. E ele foi trazendo, aí trouxe o Arce e o Rivarola, 2 paraguaios totalmente desconhecidos. Tinha alguns jogadores da base, que era o Darley e o Roger. O Dinho já era reserva no São Paulo, foi pegando. O Arilson era da base, o Carlos Miguel era da base e acabou montando um dos grandes times brasileiros, citando como exemplo. Então, e o Internacional já fez muitos times assim. Então, não existe fórmula certa no futebol. Às vezes tu faz tudo corretamente, as coisas não acontecem. E às vezes tu pode fazer as coisas com um custo mais baixo, às vezes nem tem tanta estrutura e as coisas acabam acontecendo. Então, mais uma vez, porque resultado manda tudo. Não adianta. O que vai definir no futebol é o resultado. São aquelas verdades que doem às vezes de ser ditas. Exatamente. Então, quantas coisas já tem a grande seleção de 82, que não foi campeã do mundo, e daqui a pouco uma seleção que outra, de repente, que vão falar que 94 não tinha tanto talento como 82, acabou ganhando. Tinha jogadores experientes, como o Dunga, como o Branco, como o Ricardo Rocha, que até não jogou, mas tinha 2 jogadores que fizeram a diferença, Romário e Bebeto. De repente o time de 82 tinha 11 jogadores talentosos, mas acabou não ganhando. E é o que fica para a história, é o cara que é vencedor, né? Falta a definição. É a definição, não adianta, né? Então tudo acaba no resultado, tanto pro bem como pro mal, né? Verdade. Em 2012 a RP ela ainda não existia, foi 2014, né? Isso, como tu falaste. Isso. Mas tu participaste de toda a história para a vinda do Adriano Gabiru pro Guarani, né? Sim. Queria que contasse como é que foi o impacto que isso teve, né? Sim, na época eu era assessor de futebol, o diretor de futebol era o Cléo Coelho e o Jorge Caé, e o Adriano estava saindo do CSA, estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, eram 5, 6 anos depois do título. Acho que depois do Inter ele jogou Guarani, Sport, Figueirense. E aí eu tentei contratar o Geninho, na época que era um volante que jogou no Internacional. E o Geninho estava no CSA. E aí o Geninho falou, vamos conversar e tal. Quem tá comigo aqui é o Adriano. E eu, que Adriano? O Gabiru. E eu, o Gabiru?
E a gente tá saindo aqui, tá um salário atrasado, na época no CSA tinha dado alguns problemas. Aí eu falei pro Cléo, no Rio Grande do Sul o cara é um mito, né? Simplesmente o autor do gol mais importante da história do Internacional, né? Isso aí ninguém vai tirar dele, isso é dele. E o Adriano, às vezes as pessoas não conhecem, mais uma vez naquilo que a gente falou, que é leigo. O Adriano foi jogador da seleção brasileira, convocado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Adriano jogou Copa das Confederações. O Adriano, em 2002, se não me engano, o Adriano foi eleito melhor meia do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense campeão. Foi vendido para o Olympique de Marseille, na França. O São Paulo, o Fernando Carvalho trouxe ele em 2006, porque desde 2002 ele tentava contratar o Adriano e não conseguia. E aí, então, às vezes, o Gabiru não deu sorte. Não, ele era um jogador jogador nível de seleção brasileira. Às vezes, no Internacional ele não estava num momento tão bom, era reserva, mas acabou depois entrando e sendo. Então, às vezes, as pessoas no futebol que não conhecem, tu acaba desmerecendo o profissional. Então, as pessoas têm que saber a história. Então, o Adriano foi um jogador de seleção brasileira. O Luxemburgo levou ele para uma Copa das Confederações, entendeu? Então isso aí, quem vestiu a camisa de seleção, ninguém investe a camisa de seleção. Não vai me convocar eu, nem tu, nem o Pierre. Tem que ter qualidade, entendeu? Então, e o Adriano foi um case muito importante. Naquela época foi, infelizmente, dentro do campo não conseguiu render, mas também não foi mal. O Adriano era um cara sensacional. O Adriano, ele sofreu 3 pênaltis no Guarani. E os jogadores entregaram a bola, bate ele, não, bate tu que treina. Então a capacidade a humildade dele, é um cara fantástico. Até hoje converso com ele, me liga. Depois até eu coloquei ele no Cats Taboão da Serra, junto com o Túlio, com a Costa, que teve. Depois ele já estava mais veterano, mas é uma figura fantástica. E naquele Guarani de 2012, o Guarani acabou saindo nas semifinais, nos pênaltis pro Aimoré, onde o Marcelo Pitol pegou 2 pênaltis. O Guarani montou foi um projeto interessante. Tinha Barão, tinha Jean-Michel, tinha Adão, tinha Mazinho, tinha os jogadores também da casa, como o Dudu, o Renato Martins, que é de Dom Pedrito, capitão, que o Renato veio pro Guarani em 2012 e em 2011 o Renato era capitão do Brasil de Pelotas. Quando começou todo aquele processo de subida do Brasil, né? Então era um time qualificado, também com jogadores como Dudu, Michel, daqui. Era um time muito forte, mas acabou perdendo nos pênaltis. E é isso que a gente fala, resultado. De repente, se aquele time passa pelo Aimoré nos pênaltis, o Gabiru poderia ser mais uma vez campeão e todo um contexto. Então o futebol é assim. Mas um grande abraço aí, o Adriano é uma figura em especial, um cara super humilde, um cara do bem e merece todo o reconhecimento que, na verdade, é dele. Isso aí a gente conversa com o Bolívar, com o Índio, todos eles falam que é mérito do Adriano, não entrou ali por acaso e o Fernandão saiu machucado, o Abel sorteou alguém para entrar, não, ele colocou porque ele confiava no Adriano, entendeu? Então isso aí as pessoas têm que saber também. Não, teve alguns jogadores que atuaram com o Gabiru, seja aqui no Guarani ou em outros clubes, que já me disseram que ele é uma humildade enorme. Sim. Mais um ali no grupo. Não, é um ser humano fantástico. Adriano é um ser humano fantástico e até por isso, lá no início da carreira dele, quando ele teve o auge no Atlético Paranaense, de repente por ele ser tão humilde, de repente algumas pessoas prejudicaram ele, se tratando de empresários na época, mas... Então é um cara que... Essas coisas do futebol, né? As histórias que ficam, que existem, né? Mas construiu uma grande história. Né? Olha só, o Christian está acompanhando e aí pontuou aqui sobre o Williams, que a gente não está se lembrando de onde ele estava. Sim. O Williams estava no São Caetano. Estava no São Caetano, tá certo. Valeu, Christian, aí pela audiência. Aqui está o Emerson Malaguês Valente, dando mais um pitaco aqui para nós. Apesar dos títulos do Cruzeiro de Minas, demonstraram que tinha muitas coisas erradas. Dirigentes amadores, para não falar outras coisas. É, melhor mesmo. Mas é verdade, né? Não, é verdade. O doping financeiro, como a gente fala, né? Sim, é aquele velha teoria que a gente estava falando que quando se ganha tá tudo certo, mas os problemas são os mesmos. O Cruzeiro foi bicampeão do Brasil, mas brasileiro. Os problemas já existiam, mas eles eram mascarados pelas vitórias. No momento que parou de vencer, ele começou a aparecer e eu sempre digo,
até para nível de um rebaixamento, para ser campeão é muito difícil. É lento, é longo. A mesma competição. E para ser rebaixado é rapidinho. 10 jogos parece que foram em 2 horas, assim. E tu perde 2, 3 e tu tenta recuperar e daqui a pouco tu empata, tu perde de novo, acabou. E então na derrota é muito mais rápido. Aqui é a Flávia Leandro Rodrigues. O Leandro Rodrigues, grande centroavante, campeão com o Guarani. Ano passado? Ano 19, né? Isso. 2019. Leandro Rodrigues. 2020 na cabeça ainda. Exatamente. Centroavante. Thiago Segredo, que era o diretor de futebol, trouxe ele do São Gabriel. Ele tinha até feito um golaço de bicicleta, tu lembra? Exato. E o Leandro é um outro jogador que tem uma história fantástica. Às vezes as pessoas não têm memória. O Leandro foi titular do Santos. Aquele time de 2007, né? Titular do Santos. Chegou a jogar vários jogos. Eu lembro dele atuando do Santos. Se não me engano, participou com o Robinho, com todos os atletas aquele. É um ótimo jogador dedicado. Não, uma pena que teve a lesão. Teve uma lesão no Guarani, um atacante experiente, teve uma bagagem por grandes clubes aí, sempre fez gol, presença diária, centroavante à moda antiga. Grande abraço pro Leandro Rodrigues, grande amigo aí. Olha só quem está nos acompanhando, Luiz Alfredo Rezende, nada mais nada menos. Mulato, a lenda. 2 lendas, ele disse. O Mulato, que é irmão do Marcelinho Rezende, que foi um dos grandes atacantes da história do futebol bagense, ídolo no Brasil de Pelotas, inclusive, e primo do interminável meia-esquerda Chiquinho Rezende, né? Que tá aí até quanto hoje, mais velho o cara joga mais, não dá pra entender, que nem vinho, né? Que nem vinho. Mas Chiquinho vai estar com 50 anos, vai estar jogando, cara. Mas disse que o Mulato era bom lateral. Bom lateral, mas ainda prefiro como músico. Bom, eu não vou me meter nessa história. O ano já tá fechando 1 hora. É aquilo que a gente estava conversando. É verdade. A resenha vai, quando vê tu nem percebeu. Nem percebeu. Já passou de 1 hora e daqui a pouco já estamos correndo pra gente ir embora. Viu como é que é, Yuri? Então, vou finalizar aqui. Pierre, valeu pela tua parceria. Nós que agradecemos, obrigadão. Pra trocar essa ideia, eu aprender com vocês, porque eu te digo, cada vez mais que eu participo do ambiente de futebol, mais eu percebo que eu não entendo de futebol. Sim. Porque é muita coisa envolvida. Não, é muita coisa, mas é um grande prazer participar contigo aí e ficamos à disposição em outros momentos também, para até conversar sobre futebol também de uma maneira mais ampla também. A gente tem bastante coisa para trocar ideia aí e até mais para frente te faço um desafio aí para tu montar um programa com alguns convidados para a gente montar um debate sobre a diferença dos anos 90 para depois dos anos 2000 no futebol brasileiro. E a gente já entra numa parte física, tática, sim, períodos. E talentosa. Exato. Isso aí é um bom tema aí para um debate futuro. Tanto a nível daqui como a nível nacional. Se tu quiser me ajudar, podemos montar então. Vamos montar. Com certeza vai ser muito produtivo. Vamos fazer assim? Vamos fazer. Então a gente vai ficando por aqui. Desejo para vocês uma ótima semana. Mais uma vez, digo, feliz 2021. Que todo mundo possa ter sucesso, seja pessoal, seja profissional, cada um na sua área, tá bom? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Atenção, Bagé! Você que reprovou do 6º ao 9º ano em 2020, não esqueça, nem tudo está perdido. A Escola Vasco da Gama oferece a progressão parcial, a oportunidade para você não perder o ano letivo. Ligue agora, 3312-3168. Informe-se. Progressão parcial da Escola Vasco da Gama. Prepare-se, começa em breve.